A chegada da família real portuguesa no Brasil lá em 1808 trouxe uma maior importância à colônia, que agora se tornara uma parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Consigo, a família real trouxe um maior senso de prioridade às terras tupiniquins, trazendo modernização e também uma forte identidade nacional com quadros, poesias e artes em geral. Um bom exemplo disso é a missão artística francesa sobre o Brasil durante o reinado de Dom João VI, que tinha já esse objetivo de uma imagem nacional. Mesmo pouco antes da independência do Brasil, já se via uma forte representação do dia a dia brasileiro, onde é bem perceptível um protagonismo do homem, um protagonismo masculino. Uma rápida análise sobre a participação das mulheres na obra. Um funcionário brasileiro a passeio com sua família, de Jean-Baptiste Debré, nos mostra muito sobre como as mesas estavam formulando suas identidades na história oficial. No quadro vemos o patriarca da família passeando com suas filhas e esposa logo atrás, seguidas pela ama da mãe, que é logo depois seguida pelo escravo, o qual realizava trabalhos pesados. Já é possível compreender o funcionamento da dinâmica familiar e social da época a partir deste momento, onde o grupo em fila indiana revela a relevância da hierarquia neste meio. Tanto as vestimentas quanto a disposição dos personagens sobre o quadro são capazes de nos transmitir a visão patriarcal presente na época. Se aprofundando no conceito, até mesmo as cores podem passar uma impressão de superioridade vindo do funcionário, pois os tons escuros em suas roupas pretas idealizam ser luxuoso. Também é perceptível o contraste entre as roupas da esposa do patriarca em relação às da escrava, a ama da mãe. O tecido, os ornamentos e os detalhes retratam uma separação brusca de classes e posse entre as duas. Com o processo de independência do Brasil, que se estendeu de meados de 1821 a 1825, se gerou uma enorme necessidade de criação de uma identidade brasileira que fosse completamente independente de Portugal. Nessa necessidade pela criação de uma representação nacional, podemos analisar historicamente que, através de pinturas, obras literárias, cartas e jornais, que já havia uma exclusão sistemática de todos os grupos minoritários, incluindo as mulheres. Mas precisamos entender a causa dessa exclusão sistemática, como se decorreu e também os feitos que essa invisibilidade tem na vida de todos os brasileiros. No século XIX, as mulheres livres de classe baixa ou superior eram formadas como pessoas submissas, sendo assim dependentes e inferiores aos seus pais e maridos, como propriedade dos homens. Assim, elas foram caladas perante a sociedade. Seus direitos eram muito limitados. Elas não podiam até mesmo votar. Elas possuíam a obrigação de fazer as tarefas de casa e criar os seus filhos, e ainda eram proibidas de frequentarem muitos lugares, assim impedindo-as de conseguir qualquer tipo de educação de qualidade e uma educação formal. Enquanto o Brasil ele conquistava sua independência, essas mulheres ainda lutavam pelos seus direitos básicos. E depois de muita reivindicação, em 1827, a primeira grande lei educacional no Brasil permitiu que as meninas fossem à escola. A lei, ela determinava que, nas escolas de primeiras letras do Império, meninos e meninas estudassem separadamente e tivessem seus currículos diferentes. A lei ela previa que as escolas femininas oferecessem aulas de prendas domésticas, como corte, costura e até bordado. Nas aulas de matemática, não era permitido que as meninas vissem assuntos além das operações básicas, mas já na classe dos meninos, eles viam assuntos muito mais avançados. Já nos conteúdos de português e religião, a dificuldade era a mesma para ambos. No Brasil oitocentista, os discursos pregando a inferioridade intelectual feminina era muito comum, e durante a votação
da lei na Câmara e no Senado, em que os senadores debatiam qual seria o melhor currículo para as meninas, o senador Visconde de Cairu, da Bahia, fez o seguinte discurso. A questão é se as meninas precisam de igual grau de ensino que os meninos. Tal não creio. Para elas, acho suficiente a nossa antiga regra: ler, escrever e contar. Não sejamos excêntricos e singulares. Deus deu barbas ao homem, não à mulher. O senador Marques de Caravelas, da Bahia, usou um argumento semelhante. Em geral, as meninas não têm um desenvolvimento de raciocínio tão grande quanto os meninos. Não prestam tanta atenção ao ensino. Parece que a sua mesma natureza repugna o trabalho árido e difícil e só abraça o deleitoso. Basta-lhes o saber ler, escrever e as 4 primeiras operações da aritmética. Se querem dar-lhes algumas prendas a mais, ensinam-lhes a cantar e tocar, prendas que vão aumentar a sua beleza. O que importa é que elas sejam bem instruídas na economia da casa, para que o marido não se veja obrigado a entrar nos arranjos domésticos, distraindo-se dos seus negócios. Mesmo as mulheres presentes na elite da sociedade brasileira contemporânea àquela época não escapavam do cerceamento de visibilidade causado pela exclusão sistêmica de seu gênero. A primeira imperatriz brasileira, Carolina Josefa Leopoldina de Habsburgo-Lorena, arquiduquesa da Áustria, conhecida por Maria Leopoldina, mal é retratada ou sequer lembrada pela história oficial do país, mesmo sendo uma das principais responsáveis, se não a principal responsável, pela independência do Império do Brasil e a sua emancipação com o Reino Unido de Portugal e Algarves. Era chamada por Dona Leopoldina quando se juntou à família real no ano de 1817, em um casamento por meio de procuração com Dom Pedro I. Apaixonada pela natureza, trouxe consigo ao Brasil uma comitiva de cientistas, onde também fazia parte dele como pesquisadora, e não apenas como membro da realeza. Durante os antecedentes à data do Eu Fico, dia histórico onde Dom Pedro I teria dito que não retornaria a Lisboa, foi Maria Leopoldina quem convenceu o imperador. Desde o início do caos que foi a independência brasileira, Dom Pedro I já se mostrava indeciso e confuso sobre a sua estadia no Brasil. Já sua esposa se mostrava firme na decisão de ficar e passou a tentar mudar a opinião do marido, que julgava ser contra a liberdade e os avanços do tempo. Em 1821, ela se comunicou com autodeclarados patriotas brasileiros que queriam a independência de sua terra, e como resultado de suas movimentações por baixo do pano, Dom Pedro I declarou no dia 9 de janeiro de 1822 que ficaria no Brasil. Não só isso, como também foi ela quem assinou a Carta de Independência do Brasil durante a ausência de seu marido, que estava em viagem a São Paulo. Aconselhada por José Bonifácio Andrade e Silva, conselheiro de seu marido, e motivada a acabar com conflitos internos no território brasileiro, assinou o documento enviado pelo Conselho do Estado do Rio de Janeiro e enviou uma carta a Dom Pedro I, contando o que havia ocorrido e pedindo que validasse a independência no Brasil. A pintura de Georgina de Albuquerque, pintada em 1922, representa a sessão de 2 de setembro de 1822 do Conselho de Estado do Brasil, que precedeu a Declaração da Independência do Brasil. Além da representatividade que temos da pintora, que exerce uma profissão que na época era completamente dominada por homens, vemos o destaque da princesa Maria Leopoldina no processo político de ruptura colonial, o que não era comentado, visto o machismo presente nessa época e a exclusão das mulheres em acontecimentos importantes. As mulheres elas se encontram hoje em dia em todas as camadas da sociedade, e por conta disso a gente não pode tratar apenas como um grupo unitário, porque todas têm suas enormes diferenças e suas complexidades, principalmente dentro do contexto que nós vamos estar trabalhando. Com a existência da escravatura, um exemplo, a diferença entre as mulheres por conta da etnia e classe social sempre foi imensa, mas todas se encontravam na exclusão e invisibilidade, de forma diferente, é claro, ao não serem bem representadas pela identidade brasileira oficial que se procurava naquela época. Aí, nesse contexto, a gente pode estar identificando
neste contexto, a gente pode identificar um crescimento exponencial na invisibilidade das mulheres negras, já apagadas da história pelo machismo, né? Também pelo racismo, que elas já sofriam também naquela época, que já era extremamente estrutural. Atualmente, nós ainda seguimos com a presença em todos os meios socioculturais brasileiros do racismo e também do machismo. Assim provando que a exclusão histórica ainda palpita dentro da nossa contemporaneidade. Na escravatura, por exemplo, as mulheres negras elas tinham o seu serviço totalmente explorado e além de serem ainda abusadas pelos seus próprios donos, né? Sem qualquer oportunidade de lutar pelos seus direitos, como as mulheres brancas da época. Ela tinha uma expectativa extremamente baixa, nenhuma oportunidade para mudança até a abolição da escravatura. Se a gente parar para analisar historicamente, é possível identificar uma enorme gama dessas mulheres que marcam o período que orbita a independência, assim como Maria Leopoldina e também Maria Felipa, que foram grandes identidades dessa época, que elas foram simplesmente invisibilizadas. E a gente pode parar para analisar que elas foram figuras extremamente marcantes e que simplesmente não tiveram seu devido reconhecimento. Maria Felipa, ela era uma mulher negra, ela foi vítima da escravatura desde seu nascimento e uma figura extremamente revolucionária. Ela é um desses grandes exemplos de uma vítima dessa exclusão e invisibilidade que aconteceu. Ela foi nascida na Bahia, a sua data de nascimento é desconhecida. Ela conseguiu a sua liberdade, trabalhou desde cedo e ela adorava praticar capoeira. Ela praticava para sua defesa pessoal e também por diversão. Maria, ela sempre desejou um Brasil livre de Portugal. Então ela lutava contra as resistências portuguesas desde sempre, especialmente na Bahia e no Maranhão. No início, ela esteve na retaguarda, onde ela servia de uma espécie de informante. Ela ficava camuflada durante a noite, passando as informações para o comando do movimento em Salvador. Insatisfeita com a função que ela exercia na época, ela partiu para o combate. Ela traçou um plano e com a ajuda de 40 companheiros executou uma frota inteira de 42 embarcações. Ela seduzia os soldados, levava eles para um lugar totalmente isolado e lá, distraindo eles enquanto eles tiravam suas roupas, e elas surravam eles com uma planta chamada cansanção, que é uma planta que ela dá uma sensação de ardência e queimadura. Enquanto isso, eles se aproveitavam e queimavam todas as embarcações deles. Para vocês verem como essa mulher ela era porreta. E essa ação ela foi decisiva para a vitória dos portugueses. E mesmo assim, ela permaneceu no anonimato até a sua morte em 1873. Voltando para o âmbito das mulheres europeias em território nacional, que foram invisibilizadas, novamente sendo desacreditadas de seus feitos históricos, é possível observar com clareza o caso de Maria Graham. Conhecida posteriormente como Lady Calcott, foi uma inglesa nascida em 1785, confidente de Dona Leopoldina e governanta do Palácio de Dona Maria da Glória, filha mais velha dos imperadores, e também teve sua participação durante a independência do Brasil. Como escritora, relatou em seus livros como testemunha e participante de diversos conflitos políticos ocorridos no Brasil no período imperial. Suas escritas são alguns dos documentos de que não houveram alterações para se criar belos contos sobre a independência brasileira, que, ao contrário de outros países, não teve guerras além de várias discussões. Seus livros são narrados através da perspectiva feminina, oculta e burguesa europeia dentre os anos de 1821 a 1824. Seus anos de estadia no Brasil. Seus livros são narrados através da perspectiva feminina, oculta e burguesa europeia dentre os anos de 1821 a 1824, que foram seus anos de estadias no Brasil. Foi ela também quem fez alguns relatos sobre uma heroína baiana da época da independência, Maria Quitéria.
Maria Quitéria de Jesus nasceu no dia 27 de julho de 1792, na Bahia. Ela ficou órfã da mãe aos 9 anos, quando assumiu o comando da casa e o cuidado de seus 2 irmãos menores. Por volta de 1822, o Conselho Interino do Governo da província veio à sua cidade para comunicar sobre o movimento pró-independência, a fim de conseguir mais soldados. Maria pediu ao seu pai permissão para se alistar, o qual prontamente lhe negou. Então buscou a ajuda de sua irmã, que lhe cortou os cabelos e lhe emprestou a farda do marido. Maria então ingressou no exército com o nome de seu cunhado, soldado Medeiros. Mas foi descoberta poucas semanas depois, então foi transferida de batalhão. Mesmo assim, se destacou desde o começo por causa de sua bravura e destreza no manejo das armas. Em fevereiro de 1823, recebeu a honra de primeira cadete. Em abril deste mesmo ano, ela foi mais uma vez reconhecida por sua coragem. Mais tarde, foi condecorada com a insígnia dos Cavaleiros da Imperial Ordem do Cruzeiro. Após isso, retornou à fazenda de seu pai e meses depois se casou com Gabriel Pereira de Brito, com o qual viveu anos naquela região. Maria faleceu no dia 21 de agosto de 1853, em Salvador. Ao longo desses anos, inúmeras homenagens foram prestadas a essa mulher soldado. Diversas ruas, praças e avenidas em várias cidades brasileiras foram chamadas de Maria Quitéria, além de sua imagem figurar em todos os quartéis, estabelecimentos e repartições militares do país. Toda essa situação só começou a mudar na segunda metade do século, quando começou a surgir a ideia que a mulher poderia ser autônoma, tendo sua própria educação e ensino. Um bom exemplo disso é uma matéria de 7 de setembro de 1873, que fala sobre educação que tornaria as meninas independentes, além de ser algo inerente à pessoa, diferente dos bens materiais. Em 1879, as mulheres conquistaram o direito de cursar o ensino superior, por meio do Decreto-Lei nº 7.247, mas a inscrição deveria ser feita pelo pai ou o marido da mulher. Muitas mulheres enfrentaram preconceitos ao ingressarem na faculdade. O acesso à educação das mulheres contribuiu para a equidade de gêneros e as tornou mais empoderadas para tomarem decisões nas suas próprias famílias e no desenvolvimento das suas comunidades. Atualmente, as mulheres dominam os espaços acadêmicos, mesmo lidando com o machismo e misoginia. Segundo o censo de 2019, a porcentagem das mulheres matriculadas na terceira série do ensino médio era de 53,9%, enquanto a porcentagem dos homens era menor, aproximadamente 46,1%. Já quando se fala dos concluintes do ensino superior, as mulheres chegam a 60,5% e os homens tendo sua parte sendo cerca de 20% menor, ou seja, aproximadamente 40%. A independência do Brasil foi fruto de uma sequência de acontecimentos e descobertas através da história. O pesar dos eventos no decorrer da jornada é de grande valor sociocultural na atualidade, mas o destrinchamento dos fatos prova que aquela invisibilização de mulheres de várias etnias na história perdura até hoje. O racismo e o machismo estrutural trouxeram dificuldades para grupos de raças diferentes. A luta racial e de gênero permanece ativa para a igualdade da distribuição de cargos, salários, enfim, pela diminuição de desemprego das minorias. Tão importante quanto vale analisar as fontes artísticas históricas, que dizem muito sobre a época em questão. A desigualdade, afinal, permanece e realiza o passar do tempo com um sentimento retrógrado. Com isso, muitas dúvidas surgem, mas uma apenas em especial. As coisas continuarão como eram em 1820?